seu primeiro contato, né, seja por uma cantiga, né, de niná, seja por uma contação de um causo de alguém contando na infância, um avô, uma avó, uma tia, mãe, pai? Então, olha, a minha história com os livros é bem, vamos dizer, complexa de contar, né? Porque eu tive uma sorte muito grande de ter uma mãe que era professora universitária na área de literatura e, além disso, ela também tinha uma livraria, né? Então, quer dizer, né, quantas pessoas que têm essa sorte, né, de crescer primeiro, com muitos livros em casa, muitos livros de literatura e de literatura infantil, inclusive, e uma livraria especializada em livros para crianças e para adolescentes, né? Então, meu contato era com as histórias, com os livros, era muito, muito amplo, assim, né? Sempre tive muitas oportunidades de conhecer livros, conhecer escritores, né, que iam na livraria da minha mãe fazer lançamento, muitos ficavam na minha casa, né? Vinham de São Paulo, do Rio, da Bahia, seja onde for, e ficavam hospedados na minha casa e para fazer depois os lançamentos, para fazer visita à escola, essas coisas. Então eu cresci realmente rodeado de livros e de escritores, né? E aí é difícil até eu colocar o dedo assim na qual foi a primeira história, porque eu cresci com minha mãe contando muitas histórias para mim, né, desde muito pequeno. Aliás, o que eu fiz também com meus filhos, né, eu reproduzi isso porque eu achei que parece que funcionou, sabe? Comigo. Então, eu acabei fazendo isso também. Contei li muito com meus filhos, para os meus filhos. E, e desde pequeno eu tive muitas opções de leitura em casa, né? Então eu lembro de ter muitos livros de contos de fada, né? Eu acho que o primeiro livro que eu li sozinho foi Os Três Porquinhos. Eu aprendi a ler muito cedo, talvez aí com 4 anos, eu já estava lendo. E, o primeiro que eu lembro de ter lido foi Os Três Porquinhos. É uma história que me marcou muito. Não por acaso eu já recontei ela em vários livros, né? Então, por exemplo, eu tenho um livro chamado Contos Degringolados, não sei se você conhece esse, que é um livro, inclusive foi para o PNLD literário, tem aí, né, umas 100 mil escolas aí pelo Brasil, e é um livro que eu peguei 3 contos de Grimm, né, dos irmãos Grimm, e degringolei. Então, são contos degringolados, né? Então, eu peguei o Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e Os Três Porquinhos. Não podia faltar, porque era lá aquela minha primeira história, né? Então, são 3 paródias de 3 contos dos irmãos Grimm. Mas também fiz o Culpado ou Inocente, o Julgamento do Lobo Mau, com a Marta Lagarta, fizemos em parceria. Esse aqui já é um infanto juvenil, né, com umas 100 páginas quase, mas é um livro de julgamento onde o lobo mau é o réu, né, e os porquinhos estão lá como testemunhas de acusação, e é uma história bem divertida, porque o leitor é que decide se ele é culpado ou inocente. O voto, tem os votos lá, mas o voto final é do leitor. Então, cada um vai decidir se ele acha que o lobo é culpado ou inocente. E já conversei com vários leitores e os votos se dividem. Assim. Tem gente que acaba achando que ele é inocente, outros que acham que ele é culpado. Mas isso mostra como que a história acabou, né, fazendo parte a história dos Três Porquinhos acabou fazendo parte da minha trajetória, né, até como escritor. Eu acho que as boas histórias dão vontade na gente de recontar, né, de reescrever e fazer paródias e fazer recontos. Então, acho que quase tudo que eu li que me marcou, de alguma maneira, aparece nos meus textos, né? Por exemplo, eu li muitas histórias de aventura quando criança, li muito Gulliver, Robinson Crusoe, é, né, esses tipos de histórias de navegações e tal. Então, esse aqui é um Gulliver da minha infância. Esse aqui é uma edição bem antiga, deixa eu ver de que ano que ele é.
Esse aqui é de... Ai, nem tem o ano. Não tem o ano, mas ele é bem antigo, assim. E eu acabei fazendo eu mesmo uma adaptação do Gulliver, depois como autor, né? Esse aqui é um Gulliver adaptado por mim, né? Que foi publicado alguns anos atrás, lindo, com ilustrações do Sidney Meirelles. E assim acontece, né? A coleção da Vaca Voadora, da Edi Lima, que eu também li todos os livros lá nos anos 70, início dos anos 80, adorava. Esse aqui, inclusive, é com a dedicatória da Edi, ó, de 21 de novembro de 1977. Dedicatória para o Léo, essa sétima parte do Romance das Vacas, não sei o quê. Esse aqui já é o sétimo da coleção. Acho que são uns 10, né? E a Edi Lima também, com a vaca, acabou sendo personagem do meu livro Os Dois Porquinhos e Meio, que é um livro que eu também fiz com a Marta Lagarta, e que a Edi é personagem do livro, né? A autora que, aliás, morreu esse ano, né? Morreu bem velhinha, 90 e tantos anos. Mas, assim, minhas leituras eu acho que impregnaram, né? E acabam aparecendo aí em alguma homenagem, um reconto, uma paródia. Em algumas crônicas, que eu tenho vários livros de crônica, né? Eu fui cronista há muitos anos de jornais e tal, porque eu sou jornalista, né? E trabalhei muito tempo como cronista. E algumas crônicas eu lembro de casos assim da infância, né? Então, tem um livro de crônicas que é da Melhoramentos, que chama Videntes e Outros Pitacos no Cotidiano, que eu conto um pouco dessa minha época. Tem o Ninguém Me Entende Nessa Casa, que é esse livro de crônicas aqui. Eu também conto alguns casos que falam aí dessa infância cheia de livros. Isso vai aparecendo, né? Mas eu não fiz ainda um livro de, né, uma memória mesmo, mais, né, contando a história do Léo criança. Acho que isso está mais salpicado em vários dos meus livros. Outra coisa que eu ia comentar é com relação até à sua produção mesmo, com a poesia. Enquanto aluna, né, que eu estava lá na pós, te contar que eu não tive tanta experiência com a poesia infantil, mesmo sendo professora, e foi muito importante a sua aula, assim, para mim, aumentar também o leque, porque o que a gente tem muito de poesia, poemas, né? A gente lembra muito da poesia, poema adultos, né? E alguns ou outros que eu tinha essa experiência, né, como Manuel de Barros, Cecília Meirelles, mas não como agora, que você mostrou também muitos contemporâneos, né? Isso é muito bacana, assim. Achei super, super importante, interessante para a gente, enquanto quem estuda, quem trabalha com isso, né? E para quem escreve também, conhecer outros trabalhos. Como essa pós tem sido importante a sua disciplina. Achei genial a maneira como você se apropria das palavras, do contexto, da semântica, refaz, desfaz. Achei maravilhoso. Eu Ah, que escrevo bom. também desde a infância, né? E hoje eu estou desengavetando alguns textos, estou tentando trabalhar para publicação, para participar de concursos também. E é muito legal quando a gente vê alguém que faz essa apropriação da palavra, usando, tirando seu sentido, brincando. Achei A poesia foi muito presente na minha infância também, né? Assim, a minha mãe e meu avô também. Meu avô gostava muito de parlendas, de charadas, de adivinhas, sabia muitos poemas de cor. E então essa coisa da brincadeira com a palavra, brincadeira sonora e tal, sempre foi muito forte na minha infância. Também as histórias musicadas, né? Aquela coleção dos disquinhos coloridos que tinha. Também os contos de fada, né? Patinho Feio, Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João e Maria, com os disquinhos coloridos com as músicas do Braguinha. Aquilo também foi muito marcante para mim. Que eram as histórias, mas eram também eram contadas de maneira poética, né? Em verso, com rima, com um ritmo muito peculiar. Isso acho que também, de alguma maneira,
acabou influenciando a forma como eu lidei com a linguagem na hora de escrever, né? Então, meu texto acaba sendo muito poético, assim. Mesmo quando eu estou fazendo a prosa, muitas vezes eu vou para uma prosa poética, né? O caso de alguns livros como Sabiá e a Girafa, Em Boca Fechada Não Entra Estrela, Arca de Noé, Uma História de Amor, que são textos, o próprio Um Dia um Rio, né? São textos que estão no limiar ali entre a narrativa e a poesia, né? Eu acho que é difícil eu escrever sem querer brincar com as palavras. Eu adorei, adorei conhecer grande parte do seu trabalho, eu não conhecia, conhecia pouco. E a gente vê lá um monte de livros, às vezes sem uso, né? Sem muito como mediar, e foi importante a sua disciplina também, conhecer e saber, amando o seu trabalho cada vez mais. Por isso que eu também quis convidar também para a gente falar dessa importância, né, de como a literatura teve a importância para a sua trajetória de trazer esses outros mundos, né, à tona, assim, para outras pessoas, para outras crianças, né, jovens, e nós, adultos, Eu eternas acho bacana, crianças. porque às vezes os professores nem têm consciência de que existem muitos livros de poesia na própria biblioteca da escola, no acervo da escola, né? Ou sabe que tem, mas não costuma pegar para ler. E poesia é isso, você tem que entrar em contato, você tem que ler, você tem que folhear, você tem que curtir, né? Não pode ficar com medo, e tem gente que fica com medo, né? E tem gente também que tem muito preconceito também com relação à poesia para criança, né? Acaba diminuindo um pouco o valor, quando não, né? A gente conhecendo, vendo, vê a importância que é, né? Essa leitura mesmo, né? De outros sentidos que a palavra pode ter, brincar com a criança, né? Ampliar o conhecimento dela, ampliar aquilo que ela já tem, inclusive de oralidade, né? De cultura popular, eu achei demais, assim. Que bom, eu fico muito feliz com esses retornos. Outra coisa que você comentou foi a importância dos contos de fada, né? Que como a gente recorre, né, a eles, né, o tempo todo, como é importante, perene, né? Eu acho maravilhoso também trabalhar esses contos com as crianças, inclusive quando tem os recontos deles, né? Eu mesmo tenho vários, assim. Eu mostrei já os Contos Degringolados, o Culpado ou Inocente, mas eu tenho outras, eu fiz outras histórias também que, de alguma maneira, são recriações, né? Algumas mais fiéis, outras mais viajandonas, né? Então, por exemplo, o Cachinhos de Prata é um livro que a pessoa pode ler e, se não fosse pelo nome, talvez nem percebesse a relação que tem com o Cachinhos de Ouro, né? A questão da estrutura ternária, né? Do personagem que vai visitar o outro e vai cada um testando. Então, enfim, é uma maneira também é uma maneira de reapropriar esses contos, mais pela estrutura do que propriamente pelo assunto, assim, né? E eu acho que é interessante. Gosto muito disso. Gosto muito, por exemplo, do José Roberto Oreiro, que ele faz com as paródias de história de contos de fada, né? A coleção dele dos chapeuzinhos coloridos. Acabou de sair um as roupas novas dos reis. Então, estou vendo aí atrás de você também um reconto muito bacana do Tino Freitas, né? Que é o Com que rouparei a festa do rei. E, né, eu acho que é Tem um, aqui também os contos maravilhosos infantis da Mestre dos Grimm, que foi pela Kozak Naif, também maravilhoso. eu acho que Esse aqui, famosão, né? é um manancial, né, de criação, assim. Você pegar os contos de fada, o que a Marina Colasanti faz, por exemplo, que é pegar todo o espírito dos contos de fada, mas recriar totalmente, né? Ela não está parodiando, ela está criando contos com parecem ser assim antigos, mas não são ela que criou agora, assim, é Agora, maravilhoso. isso é bacana. Outra coisa que você falou também é da questão da música, né?
quando eu chamo as pessoas para conversar, geralmente as pessoas ficam assim: "Ah, mas eu não me lembro nada da minha infância". Tem algumas pessoas que têm um pouco mais de resistência, né. Aí eu falo: "Mas será que você não lembra nem de uma cantiga de niná, né, uma cantiga de roda?". E aí você falou dos disquinhos também, a sua obra também, ela flerta muito com a música, eu acho isso super bacana, né, que a poesia está totalmente com essa questão da sonoridade, né, do ritmo. E você É. falou dos disquinhos, eu lembrei muito dos disquinhos também, na minha infância, os coloridos, vinham com a musiquinha e a história, né. E muito bem feito, né, muito bem produzido, né, com o texto é muito bom, a música é muito boa, a os arranjos, tudo muito aquela coleção é primorosa, assim. E eu gosto muito de música também, minha avó era professora de piano, e eu cresci com um piano dentro de casa, né, então a minha avó tocando piano e tal, meu avô tocava trombone. Eles se conheceram por causa da música, porque ambos tocavam, no cinema mudo, né. Hum. Isso lá nos inícios dos anos 30, quando tinha sessões de cinema mudo, e eles iam lá e ficavam tocando a música que acompanhava, porque o cinema é mudo, mas assim, a sessão não era silenciosa, né, a sessão tinha Sim. música. E eles se conheceram lá, assim, ela tocando piano e ele tocando trombone na sala de cinema. Então a Outra coisa música que eu queria te também. perguntar, você se lembra de alguém contando alguma história para você? Se lembra de alguém que contou uma história antes da sua leitura chegar? Me lembro, assim, como eu comecei a ler muito cedo, com 4 anos, né, então eu tenho poucas lembranças antes disso, mas tem um pouco da minha mãe me contando, eh, e aí eram isso mesmo, eram os basicamente os contos tradicionais mesmo, os contos de fada, e mas também ela já lia alguns livros, assim, eu lembro muito pequenininho, eu lembro já do acho que antes de eu ler, eu já lembro do livro do Flix, por exemplo, né, um livro que eu tenho quase certeza que eu conheci ele com minha mãe me contando, porque ele é de 68 ou 67, por aí, então já existia, e eu acho que tinha na minha casa lá o Flix, eu lembro dele, eu bem pequeno, folheando o Flix. É um dos, acho que é o livro mais antigo que eu lembro, assim, de literatura infantil brasileira, é o Flix e uma edição Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, né? Nossa, São 2 livros em que eu tenho lembranças bem antigas, assim. bacana. E de alguma cantiga, você se lembra de um avô, alguém cantando, se você se lembra de alguma que tenha ficado de alguma forma? O que eu lembro muito é a música dos Três Porquinhos, né, do Quem Tem Medo do Lobo Mau. Essa, assim, eu lembro, me marcou muito. Outra que eu gosto muito e que eu acho também que eu ouvi muito quando eu era pequeno, porque ela ficou muito marcada para mim, é a Mentira da Barata. É. Tanto que é uma que eu também já criei uma recriação, eu já fiz uma recriação, um reconto dela, né, que foi publicado num livro junto de outros autores, mas agora eu vou publicá-la separada como um livro, só essa minha versão, Ah, é sim, um da que eu baratinha da adoro. barata? É a Mentira da Barata. Ah, eu A lembro. minha versão chama A Mentira da Barata com uma interrogação no final. A diferença é essa, né? Será que é mentira da barata? Aí vai, né? Você vai ter que ler para descobrir se é ou não é mentira da barata. É Mas aquela das 7 saias de Filó? exatamente. Eu lembro dessa também. Então é legal a gente lembrar, né, dessas essas pessoas importantes na vida da gente, trazendo essa cultura popular, essa oralidade, né, que aparecem nos textos, nas nossas criações. Porque assim, na minha infância não tinha tantos livros de literatura infantil igual hoje tem milhares e milhares, né? Tinha poucos. Então a presença dos contos de fada e das histórias tradicionais era bem maior, assim, em termos quantitativos, né, do que hoje. Hoje a gente tem uma pluralidade maior de opções, assim. Mas eu acho que as duas coisas têm que conviver, né? As tradicionais e os contemporâneos. O que também foi muito marcante na minha infância foi os história em quadrinhos. Eu lia também bastante história em quadrinhos.
gostava muito da Turma da Mônica, do Disney, mas a minha grande paixão, que eu ficava maluco esperando sair a próxima, era o Asterix. Asterix é uma coleção, não sei se você conhece. Conheço. Esse aqui é também bem antigão. Esse aqui é o Asterix e a Cisânia, que era a história número 8. Mas cada um que ia saindo, a gente já comprava. Então, teve uma época que eu tinha a coleção inteira. Hoje em dia se perderam alguns, mas eu tinha todos eles, eu sabia a ordem, eu li várias vezes cada um. Eu era alucinado com Asterix. Eu acho que o meu gosto pela coisa da história com H maiúsculo, vem muito da minha leitura do Asterix, assim, de Império Romano e essas coisas todas, assim, que eu gosto muito de ler sobre isso. Acho que vem dessa minha leitura do Asterix. Tem aparecido nas outras conversas também, né, a influência dos quadrinhos também em trazer as primeiras sementes, né, da leitura, da vontade de ler da criança. Eu também tive muita influência das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, do Disney, né, também. E eu trabalho com isso também em sala de aula. Eu costumo perguntar, né, o que eles têm antes, né, de bagagem, né, o que eles estão lendo, conhecer um pouco, né, e dialogar com essas bagagens deles de leitura também. E acho que só tem a enriquecer, né, essa vontade de ler, de trocar com o aluno também, com os outros leitores, fazer, né, eles perceberem o quanto a literatura está próxima da realidade deles, né? Embora a gente saiba que acesso a livro hoje é bem melhor, né? Mas ainda é difícil, né, ter acesso, e o quanto a escola, o espaço escolar é importante para essa... Fundamental, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, a gente tem que sempre valorizar. Então, Léo, muito obrigada mais uma vez por você aceitar estar aqui dividindo com a gente suas histórias, suas leituras. Adorei conhecer um pouco da sua infância através dos seus textos, né, que você teve acesso. Como é bom saber também, porque a gente acaba lendo um pouco o que o outro leu, né? Mesmo não tendo tanto acesso assim, a gente acaba às vezes se identificando com algumas leituras, acrescentando outras e incentivando mais, né, a conhecer aquilo que ainda não teve a oportunidade, através do que vocês vêm trazendo de história, de contexto, de bagagem. Muito obrigada pelo seu trabalho também, que é tão bonito, né, tão diverso, e enriquece a nossa produção, nosso querer, nosso desejo de continuar, né, incentivando, falando, escrevendo literatura, essa coisa bonita da gente ver e ler outros mundos, né? Bacana. Muito obrigado pelo convite, sempre às ordens, e até a próxima. Boa sorte aí para você nas suas próximas publicações, e a gente vai ficar daqui acompanhando o Instagram, sabendo quais são as parcerias que você tem feito. Isso. Me sigam aí no Instagram, quem estiver assistindo, aqui no Facebook. O Facebook está sempre cheio, com 5.000, é difícil de acrescentar alguém, mas o Instagram não tem limite, né? Então, podem me seguir lá, que quase tudo que eu posto no Facebook, eu posto no Instagram também. Até! Tchau, tchau.